Este programa tem o apoio do Crédito Agrícola. Acredite no poder das suas ideias. Se tem um projeto inovador nos setores da agricultura, do agroalimentar ou da floresta, participe na 13ª edição do Prémio Empreendedorismo e Inovação Crédito Agrícola. Vamos atribuir 35 mil euros em prémios. Candidatos até 9 de agosto em prémioinovação.pt. Crédito Agrícola, o Banco Nacional com pronúncia local. Caixa Central de Crédito Agrícola Mútuo CRL registada junto do Banco de Portugal sob o número 9000. Cá estamos mais uma vez com o Pedro Lino. Pedro, temos aqui em cima da mesa, supostamente, o fim da guerra entre os Estados Unidos e o Irão. Sabemos que isto a qualquer momento muda, pode mudar, mas neste caso, tendo em conta este cenário, o que é que muda para os investidores? Bom dia, Paulo, bom dia a todos. É verdade, tivemos, pelo menos por agora, o fim da guerra. Já sabemos que a incerteza paira sempre no ar, mas é isso mesmo que os mercados odeiam, é a incerteza. E não necessariamente as más notícias. Quando temos uma má notícia, no fundo existe a concretização de algo e os investidores e os mercados conseguem perceber quais são os riscos associados. E ajustam imediatamente a essa realidade nova. A incerteza é algo que nós não sabemos o que é que vai acontecer. E o não saber pode ser uma coisa muito boa, muito má, e por isso... E pode ser paralisante, não é? Sim, tipo, ficar à espera, claro. Sim, porque normalmente os investidores, quando há um conflito, ninguém sabe até onde pode escalar. Neste caso, acabou em bombardeamentos. Ninguém sabe quais são as consequências económicas. O impacto do preço do petróleo, que foi quase até aos 130, e agora felizmente está a descer, já está abaixo dos 80. Mas depois, quando surgem estas soluções diplomáticas, os mercados já conseguem finalmente calcular os riscos, e por isso é que vimos também os mercados a subirem e as bolsas, apesar de tudo, a comportarem-se de uma forma muito boa, e estas notícias são boas para reduzir a volatilidade. Claro, e a peça central que nós temos aqui é o petróleo, claro. Sem dúvida. O petróleo foi o que dominou. Tivemos uma duplicação do preço do petróleo, que andava à volta dos $60, foi para os 130, agora está abaixo dos 80, e esta é uma preocupação muito grande. Porquê? Porque o petróleo, como nós já referimos aqui, afeta tudo: transportes, indústria, agricultura, a logística, o custo da energia. Por isso, quando o conflito termina ou reduz a incerteza, o petróleo tende a estabilizar, e isso acaba sempre por ser uma muito boa notícia para a economia. Claro. Depois, isso pode significar também que há menos pressão sobre a inflação, sobre os preços. Sem dúvida. Vimos na última reunião do BCE que uma das preocupações é a subida dos preços da energia, a inflação sobre os preços da energia, e isso tinha muito a ver com o preço do petróleo. Por isso, o que é que acontece? O custo para as empresas aumentou substancialmente, pode ser que agora finalmente baixe. Os preços no consumidor também aumentaram muito substancialmente, e temos a ver os produtos agrícolas aumentar. Por isso, esta redução do preço do petróleo, na realidade o que temos é uma menor pressão sobre a inflação, e por isso a inflação tendendo a desacelerar, significa que o BCE, em vez de subir 3 vezes os juros, pode ser que só suba mais uma vez, dos 2,25 para 2,5. E isso acaba por ser boas notícias, porque também chegámos a um ponto, a meio do conflito, já havia uma incerteza muito grande até onde é que os juros iriam. Tal e qual. Portanto, isso significa que as taxas de juros terão um comportamento mais contido do que teriam no cenário oposto. Sem dúvida, porque num cenário de incerteza teríamos seguramente uma subida mais consistente dos juros para tentar travar a inflação. Com o preço do petróleo a baixar substancialmente, como ocorreu nestes dias, o que aconteceu é não vamos ter juros mais baixos, eles vão subir menos do que é expectável, porque os efeitos secundários na inflação e na economia já se estão a fazer sentir. Mas o que vamos ter é taxas de juros que não subam tanto. Significa que vamos continuar a ter crédito barato, porque 2,5% são taxas regulares, muito claro, boas. Não é? E esta redução da incerteza também vai conduzir outra vez a maior investimento e maior crescimento económico. Por isso, a redução de incerteza é sempre boa. E é isso, Pedro, que leva, por exemplo, as bolsas a continuarem a subir? Não é? Porque muita gente não entende porque é que as bolsas estão a subir. Estão a ter máximos históricos. Não é? Claro. É verdade. E muitas pessoas pensam, se a guerra acabar, os mercados já subiram e a oportunidade desapareceu. Ou seja, os mercados tendem a antecipar o fim dos conflitos. E os conflitos não são eternos. Nós vimos isto desde há 100 anos. Ou seja, nós temos períodos de incerteza, mas as bolsas vão subindo porque as empresas adaptam-se. Por isso, historicamente, o que é que interessa? Interessa se os lucros das empresas continuam a crescer,
mais recentemente o impacto da inteligência artificial, que está a impulsionar muito as bolsas e os investimentos, e se a economia mundial se vai continuar a expandir ou não. Isso são os fatores-chave para que os investidores devem ter em mente. Depois, a menor inflação, apesar de termos uma menor inflação, nós temos, e também já falamos disto nos outros podcasts, temos 3 pontos que vão, no meu ponto de vista, fazer com que as bolsas continuem a subir. A dívida pública vai continuar em recordes e vai continuar a subir. A emissão de dívida pública. Estás a falar em termos globais. Em termos globais, os Estados Unidos vão imprimir mais, vão ter um déficit e continuam um déficit orçamental, a Europa também, estes gastos militares que não contam para o déficit, mas que inclui emissão de dívida. Por isso, a dívida pública vai estar maior, os déficits vão estar elevados. Note-se a França, que não consegue reduzir o seu déficit, e isso tudo implica a criação de moeda. E a criação de moeda acaba por ser inflacionista para os ativos financeiros. Claro, sem dúvida. Terminando, que grande lição é que podemos tirar daqui para os investidores? Eu acho que é quem vende no pânico perde. Por isso, cristaliza as perdas e depois perde a recuperação, porque as recuperações foram muito rápidas. Nós tivemos março com uma queda muito abrupta dos mercados, abril que foi a recuperação mais rápida. Por isso, cuidado quando se entra em pânico. E quem manteve uma estratégia disciplinada atravessou a turbulência, mas beneficiou. Mas mais, quem reforçou e quem tinha planos de investimento que foram reforçados mensalmente, então saiu duplamente a ganhar. Isto é, quem aproveitou a queda de preços precisamente para reforçar e não para sair. Completamente. Esses, então, foram os que ganharam mais e lá está. As guerras acabam, as crises passam e a disciplina do investimento é o que interessa e é o que vai fazer a diferença a longo prazo entre quem acumula património e quem anda a correr atrás das notícias. Fica a lição para próximas ocasiões, que elas vão sendo muito frequentes, estes solavancos dos mercados. Muito bem, foi o Boa Moeda com o Pedro Lino. Voltamos para a semana com este ou outro tema. Até lá. Obrigado, bom fim de semana. Este programa tem o apoio do Crédito Agrícola. Acredite no poder das suas ideias. Se tem um projeto inovador nos setores da agricultura, do agroalimentar ou da floresta, participe na 13ª edição do Prémio Empreendedorismo e Inovação Crédito Agrícola. Vamos atribuir 35 mil euros em prémios. Candidatos até 9 de agosto em premioinovação.pt. Crédito Agrícola, o Banco Nacional com pronúncia local. Caixa Central de Crédito Agrícola Mútuo CRL registada junto do Banco de Portugal sob o número 9000.